Você está no canal Estoicismo Rico. Meu nome é Marco Aurélio, o Imperador. Hoje vamos trazer um conhecimento milenar para você e já de início eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, porque dá maior trabalhão para fazer este tipo de vídeo e fazemos isso com o maior amor e dedicação para você. Então valorize o nosso trabalho e deixe o seu like para nos ajudar. Agora, sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo. E se eu te contasse que a maioria das pessoas hoje vive em derrota silenciosa, não porque lhes falta capacidade, mas porque falta força interior. Passamos o dia deslizando o dedo pela tela, comparando nossas vidas com as dos outros, invejando aquilo que nem sabemos se é real. E depois nos perguntamos, por que nos sentimos presos, fracos ou completamente perdidos? Corremos atrás de conforto, mas terminamos esgotados. Fugimos da dor, mas sofremos todos os dias. A realidade é dura, o conforto está nos destruindo, em silêncio. Enquanto a luta, por mais difícil que pareça, entrega a semente de um poder genuíno. Mas aqui está o ponto-chave. Os antigos estoicos já sabiam disso, muito antes de celular, redes sociais ou manuais de autoajuda. Marco Aurélio, um imperador romano e um dos maiores pensadores estoicos, disse uma vez: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força." Isso não é só uma frase bonita, é uma arma, uma forma de viver em meio ao caos e permanecer firme. O estoicismo não deixa a vida mais fácil, ele te torna inabalável. Neste vídeo vamos explorar profundamente 8 leis estoicas brutais que vão te forçar a crescer mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Nada de discurso vazio ou motivação barata. Estamos falando de transformação real. Cada lei vem da essência mais pura do estoicismo, testadas em tempos de guerra, forjadas no fogo da Roma antiga e ainda mais necessárias hoje. Mas antes de começarmos, eu preciso de uma coisa. Se você realmente quer evoluir, não assista isso como se fosse só mais um vídeo. Não deixe de lado, não trate como ruído de fundo. Este é o seu alerta. Então, curta, comente enquanto avançamos, especialmente quando algo tocar você profundamente. Compartilhe com quem precisa e, acima de tudo, não pule nada. Uma única ideia esquecida pode te custar a clareza ou a coragem que você estava procurando. Vamos começar. Primeira lei: abrace o desconforto como um velho amigo, porque fugir dele tem sido o maior erro da nossa geração. Nós fomos ensinados a fugir da dor, mas os estoicos eles ensinaram o contrário. Enfrente a dor de frente, caminhe em direção a ela com os olhos bem abertos. Pense agora no maior momento de crescimento da sua vida. Isso aconteceu quando você estava confortável? Quando estava relaxado com tudo tranquilo? Ou foi quando a vida te deu aquele golpe inesperado, quando você se viu diante de um desafio brutal e precisou escolher, levantar ou quebrar? Marco Aurélio viveu cercado de guerras, traições, doenças, e mesmo assim governou com calma. Ele não fugiu do desconforto, ele o convidou para moldá-lo. O impedimento à ação avança a ação. O que se opõe torna-se o caminho. Isso não é poesia, é lei. Cada obstáculo um convite para fortalecer sua vontade, cada atraso um teste da sua paciência. Cada rejeição um professor de resiliência. A vida moderna sussurra, evite a dor. O estoicismo responde firme, treine para ela. Aquele banho gelado de manhã é um exercício de controle. Aquela conversa difícil que você evita é o caminho da coragem. O treino na academia, mesmo cansado, é onde seu caráter está sendo moldado um rep de cada vez. Os estoicos acreditavam que ao se expor ao desconforto voluntário, você se prepara para o caos inevitável da vida. Quando a tempestade chega, você está preparado, sem drama. Sêneca, por exemplo, dormia no chão, vestia roupas simples, comia pouco, não por autodesprezo, mas por autodomínio. Assim, quando a vida tirava algo dele, ele não se desesperava, porque ele já estava preparado. Desconforto não é o seu inimigo, ele é o seu espelho. Ele te mostra quem você é agora e, mais importante, quem você está se tornando. Quando você evita as dolorzinhas de hoje, você está trocando isso por uma dor maior amanhã. Mas quando você aceita o desconforto, encara o fogo, deixa de ter medo da dor. E esse é o começo da liberdade. A partir de agora, veja o desconforto como seu parceiro de treino pessoal. Ele pode doer, mas está te tornando inquebrável. Escolha um pequeno desconforto hoje e vá até o fim. Sem negociar. Banho gelado, conversa que você está evitando, ficar em silêncio com seus próprios pensamentos. Lembre-se, o fogo te queima, mas também te purifica. É assim que guerreiros são forjados, porque a única forma de se tornar verdadeiramente imparável
é parar de correr. Agora, escreva isso nos comentários. O desconforto é o meu campo de treinamento. Segunda lei estoica. Pare de ser controlado pelas suas emoções. Quantas vezes você deixou o seu dia ser governado pelo que sentiu? Alguém te trata mal e você perde a calma. Os planos mudam e o seu humor despenca. Você sente preguiça e larga o treino, o trabalho, a disciplina. Isso não é só você, é quase todo mundo. Mas aqui vai uma verdade crua. Se você é dominado pelas suas emoções, você é escravo delas. Epicteto, um ex-escravo, que se tornou mestre do estoicismo, dizia: se alguém consegue te enfurecer, te controla. Você só é perturbado, se permite. Pense nisso. A pessoa que te cortou no trânsito te roubou a paz porque você entregou. O término que te destruiu porque você deu a ele sua identidade. Aquele comentário tóxico na internet tirou sua alegria porque você deu a ele esse poder. Entenda, o estoicismo não manda você ignorar o que sente. Ele te ensina a observar, compreender e responder com intenção, em vez de reagir por impulso. É a diferença entre uma criança e um sábio. A criança faz birra, o estoico permanece firme no centro do furacão. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do seu tempo, escreveu em seu diário: se algo externo te causa aflição, a dor vem da sua interpretação, e você pode mudá-la a qualquer momento. Esse é o tipo de controle que ninguém nos ensina. Não se abalar por aquilo que não merece nossa energia. Difícil, sim. Libertador, absolutamente. Porque a partir desse momento você perde o direito de culpar os outros. Não dá mais para dizer: ele me irritou, ela estragou meu dia. Você entende que tudo estava e está na sua reação. Mas aqui está o ponto extraordinário. Você pode escolher de novo. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir medo e seguir adiante. Pode sentir tristeza sem se deixar afogar nela. Esse é o verdadeiro poder emocional. Essa é a liberdade estoica. Da próxima vez que uma emoção te atingir, pare, respire. Não faça nada por um momento. Pergunte a si mesmo: esse sentimento me serve agora? E só então responda com intenção. Isso não é ser frio, é ser livre, é estar no controle. Quando você para de ser dominado pelas emoções, você se torna claro, calmo, poderoso. Você se move de forma consistente. E as pessoas notam: o mundo não te manipula mais. Por qualquer coisa, você sai do papel de fantoche e assume a posição de mestre. Isso é raro magnético, e no caos emocional do mundo de hoje, isso te torna imparável. Demos uma pausa no vídeo para te lembrar para deixar o seu like, porque isso é muito importante para o canal crescer. Nos ajuda aí? O seu like é muito importante para ajudar no crescimento deste canal. Faça a sua parte, deixa um like. Posso contar com você? Terceira lei estoica: pare de esperar justiça. A vida não te deve nada. Uma das formas mais rápidas de sofrer é acreditar que o mundo funciona de forma justa. Pense nisso por um momento. Você se dedica, trabalha duro e alguém mais preguiçoso recebe a promoção. Você ama com entrega e a pessoa vai embora. Você faz o que é certo e ainda assim é punido. E aí surge a revolta. Isso não é justo. Mas aqui está a verdade que os estoicos entendiam profundamente. A justiça é uma construção humana, não uma lei do universo. Marco Aurélio escreveu: você pode cometer injustiça simplesmente por não fazer nada. Mesmo sendo o homem mais poderoso de Roma, ele via injustiça todos os dias. Mas ao invés de se vitimizar, ele se ancorava numa ideia simples e brutal: a vida não é sobre justiça, a vida é sobre força. Os estoicos não esperavam gentileza, eles esperavam dor, perda, traição e mudança. E por esperarem, estavam preparados. Aqui vai uma verdade difícil. A ideia de justiça pode te enfraquecer, se você se apegar demais a ela. Quando dizemos não é justo, muitas vezes queremos dizer: eu não quero lidar com isso. Mas a lei estoica é clara. Você não cresce esperando justiça. Você cresce encarando a realidade e avançando assim mesmo. Sim, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sim, gente maldosa às vezes vence. E sim, esforço nem sempre é recompensado na mesma medida. Isso não é pessimismo, é realidade. E é aí que os fortes se separam dos frágeis. A pessoa comum espera que o mundo faça o certo. Os estoicos constroem uma força interior tão grande que nada externo pode quebrá-los. Não significa ficar frio ou indiferente. Significa parar de esperar que o mundo te trate bem e começar a tratar a si mesmo com dignidade. Não importa o que aconteça lá fora. Sêneca disse: apenas viver é um ato de coragem. Então o que fazer? Transforme a dor em combustível. Torne-se tão competente que não possam te ignorar.
Quando traído, siga em frente com honra. Essa é a verdadeira responsabilidade estoica. Não porque tudo é sua culpa, mas porque o próximo movimento sempre é seu. Você não controla como a vida te atinge, mas você sempre controla como responde. E é essa resposta, calma, firme, guerreira, que te torna inabalável. Justiça não é uma promessa, mas liberdade é uma conquista, feita uma escolha corajosa de cada vez. Quarta lei estoica: foque no que você pode controlar e abandone o resto. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder se concentra num único lugar, naquilo que está sob o seu controle. Epicteto resumia assim: faça o melhor com o que está sob seu poder, o resto aceite como acontece. A maioria das pessoas vive no erro de tentar controlar o que não pode. Tentam controlar os outros, prever o futuro, obcecadas pelos resultados. E o que sobra? Ansiedade, irritação, impotência. Mas vamos simplificar. O que é realmente seu? Seus pensamentos, suas escolhas, suas ações, sua resposta. Tudo mais, opiniões, circunstâncias, o acaso, é imprevisível. Você não pode controlar o clima, mas pode escolher como se vestir. Não dá para garantir que vão gostar de você, mas pode escolher ser íntegro. Você não controla a economia, mas pode controlar o quanto aprende, como gasta e como se prepara. Os estoicos viviam assim, focalizados, serenos, invencíveis. Quando você deixa de lutar contra o incontrolável, a vida fica leve. E o que resta? O que importa? O que você faz com o que há? Essa é a liberdade suprema. E esse é o início da sua força real. Essa mudança de foco muda tudo. Quando você para de tentar controlar o mundo e passa a se concentrar no que está nas suas mãos, algo poderoso acontece. Você recupera o seu poder. Em vez de ser arrastado por 1000 preocupações, você se torna firme, centrado nas suas ações. Imagine-se em meio a uma tempestade no mar. Todos gritam, reclamam, entram em pânico. O estoico segura o leme, respira fundo e guia o navio. Essa é a diferença. Enquanto o mundo se desespera com o que não pode mudar, você se mantém calmo. Enquanto os outros perdem tempo culpando, você age. Enquanto muitos se distraem com o caos externo, você escolhe onde colocar sua atenção. E aqui vai uma verdade simples: 90% das coisas que nos preocupam estão fora do nosso controle. Faça um teste. Da próxima vez que o estresse aparecer, pergunte a si mesmo: tenho controle sobre isso? Se a resposta for sim, haja imediatamente. Se for não, solte. Simples, brutal e incrivelmente libertador. Marco Aurélio lembrava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e você será forte. E quando você pratica isso, a mudança é visível. Não porque controla tudo, mas porque se controla, independente do que aconteça lá fora. Quinta lei estoica: pratique o sofrimento voluntário. Construa uma vontade inabalável. Vivemos em uma era obcecada por conforto. Mas para os estoicos, é a disciplina que constrói a verdadeira força. Eles não esperavam a vida virar caótica. Se adiantavam e criavam desafios, não para sofrer, mas para se prepararem. Sêneca dizia: reserve alguns dias para viver com o mínimo. Roupa simples, comida simples. Pergunte a si mesmo: era essa a condição que eu tanto temia? Esse é o treinamento silencioso dos sábios, momentos voluntários de desconforto, para formar uma mente resistente à pressão. Agora pense por um instante. Quantas pessoas hoje fogem de qualquer desconforto? Nunca pulam uma refeição. Não suportam o silêncio. Procuram o caminho mais fácil sempre. Mas quando a vida choca, e ela choca, elas quebram. Os estoicos, por outro lado, já escolheram o desconforto antes da necessidade. Já sentiram fome, cansaço, rejeição, tédio e sobreviveram a tudo. Isso não os tornava frios, os tornava prontos. Você não constrói força de vontade assistindo a vídeos motivacionais. Você constrói atravessando o desconforto por escolha. O sofrimento voluntário pode ser simples. Um jejum de 24 horas para relembrar quem domina seus impulsos. Um banho frio para fortalecer a mente que quer desistir. Recusar um prazer fácil, mesmo podendo tê-lo. Acordar cedo e treinar enquanto o corpo te pede cama. Pequenas renúncias, grandes resultados. Com o tempo, isso te torna perigoso, não contra o mundo, mas contra a sua própria fraqueza. Não é tortura, é treino, porque o conforto não te define, o desafio sim. E quando o caos chega, como sempre chega, você não foge. Você sorri, porque já caminhou sobre brasas por vontade própria. Marco Aurélio governou durante pragas, guerras e traições, e mesmo assim escrevia com clareza. Por quê? Porque para ele, as dificuldades não eram uma surpresa. E aquilo que você prevê não te paralisa. Pare um instante.
Em vez de se perguntar como posso tornar a vida mais fácil, experimente mudar a pergunta: como posso me tornar mais forte? Essa mudança muda tudo. Porque enquanto muitos tentam fugir da dor, o estoico se aproxima dela com curiosidade, coragem e treino. Pratique sentir fome. Pratique estar sozinho. Pratique o frio, o cansaço, o silêncio. Pratique ser rejeitado e permanecer firme. Não porque gosta de sofrer, mas porque sabe que a vida vai mais cedo ou mais tarde testar tudo o que você construiu. E quando isso acontecer, você não vai desmoronar, você vai ascender. Número 6. Desapegue-se dos resultados. Apaixone-se pelo processo. Vivemos em um mundo obcecado pelo resultado. Conquistar o emprego, fechar o contrato, bater a meta, ganhar o dinheiro, tudo isso é válido, mas os estoicos viram essa lógica de cabeça para baixo. Eles sabiam que o resultado não está nas suas mãos, mas o seu esforço, o seu empenho, esse sim é seu. Epicteto disse: a liberdade é a única meta que vale a pena, e ela nasce quando ignoramos o que está fora do nosso controle. Quando você atrela sua felicidade a uma meta externa, você se torna frágil. Quando faz o mesmo com seu caráter, sua disciplina, sua intenção, você se torna inabalável. A novata se frustra ao não ver resultados rápidos. O estoico persevera, dia após dia afiado pelo esforço. Marco Aurélio escreveu: nunca deixe o futuro te perturbar. Enfrente-o com as mesmas armas que te servem hoje. Pare de esperar perfeição. Trabalhe com intensidade. Sinta orgulho do seu processo, porque quando você ama o esforço, você já venceu, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Número 7. Abrace a morte e viva com urgência. A maioria vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Adiam sonhos, sofrem por coisas pequenas, se distraem com o que não importa. Mas a verdade é curta e crua, você pode partir amanhã. E isso não é algo para temer, é algo para honrar. Marco Aurélio disse: você pode deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso te desperta, te coloca no agora, te lembra que cada minuto é único e perdido para sempre se desperdiçado. Os estoicos repetiam: não como lamento, mas como bússola. Porque aquele que lembra da morte, abandona o ego, solta a procrastinação e vive profundo. Viver com urgência não é viver com pressa, é viver com consciência. Você não controla por quanto tempo vive, mas controla a profundidade com que vive. Não acredite na mentira que diz: ainda há muito tempo. Tomar uma atitude, amar de verdade, mudar um destino, tudo que importa começa agora. Você caminha com intenção. As pessoas percebem isso. E mais importante, você sente isso. 8º princípio. Torne-se um guardião da virtude. Pare e reflita. A maioria vive sedenta por curtidas, por elogios, por aprovação. Mas o verdadeiro estoico não se curva diante da multidão. Ele age em nome da excelência moral. Marco Aurélio disse: basta que você faça o que é certo, o resto não importa. Em outras palavras, seja digno, mesmo que ninguém esteja olhando. Fale a verdade, mesmo que ninguém aplauda. Honre seus compromissos, mesmo que isso te custe algo. Treine firme, mesmo na solidão. Isso é virtude, isso é caráter. É o que molda uma alma forte. Algo que não se compra, não se simula. E o mais difícil: fazer o que é certo quase sempre exige coragem. É muito mais fácil mentir. É mais sim impressionar do que ser verdadeiro. É mais confortável buscar aprovação do que caminhar sozinho. Mas cada vez que você prioriza o que é certo, em vez do que é fácil, você se fortalece. Você constrói uma versão de si mesmo capaz de te inspirar no futuro. Você cria uma identidade inabalável que ninguém pode tirar. Sêneca nos lembra: guiarei minha vida e meus pensamentos como se o mundo inteiro pudesse ver. Essa é a verdadeira força. É viver de maneira que não se despedaça sob pressão, porque está consolidado em integridade. No mundo de máscaras, o estoicismo é essência. No mundo barulhento, o estoico é silêncio. No mundo de aparências, o estoico é verdadeiro. Quer ser imparável? Então não viva pelos aplausos, viva pelos seus valores. Construa uma existência que, mesmo sem status, dinheiro ou seguidores, permaneça íntegra, firme. E o mais curioso: quando você não precisa da multidão, ela começa a te seguir de verdade.
Seja um guardião do que é certo, não do que é popular. E mesmo que caminhe só, caminhe como se esse fosse o único caminho possível. Se você chegou até aqui é porque algo em você está pronto. Pronto para evoluir, deixar para trás distrações, fraquezas, caos emocional e avançar para algo maior. Não perfeição, poder. Não controle sobre outros, controle sobre si. Esse é o caminho estoico. Ele não oferece conforto, oferece clareza, dá direção e preenche sua vida de propósito, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto, eles não escreveram para tempos fáceis. Eles ensinaram como se manter firme em meio a tempestades, traições, medo e até a morte. A verdadeira força não está nos músculos, na posse ou no aplauso. Ela está naquele que cumpre a própria palavra, naquela que enfrenta o medo sem recuar, na alma que faz o que é certo, especialmente quando dói. Você não precisa de motivação, nem de condições ideais. Você só precisa começar. Agora, treine a mente, aceite desafios, desprenda-se de resultados, mantenha seus princípios. Viva como se o tempo estivesse acabando, porque está. E o mais bonito, você não precisa de aplausos, nem de aprovação, nem que te compreendam. Quando você segue o caminho estoico, você se torna inabalável por dentro, e essa força é rara, é real e pode ser sua. Escreva nos comentários: a cada dia estou me tornando inabalável. Se essa mensagem acendeu algo em você, não guarde só para si. Absorva, curta, compartilhe, comente sua parte preferida. Estamos construindo um espaço de pensadores guerreiros, pessoas que querem mais que barulho, querem viver com propósito. E lembre-se, não pule etapas da sua vida. Tudo é treino, tudo é transformação. Continue aparecendo, continue escolhendo a força e não pare até se tornar imparável. Agora que você despertou sua força interior, não pare aqui. O próximo vídeo na tela é o passo que falta para você ir além. Ignorar é como recuar. Clique agora. Você sabe que precisa continuar essa jornada. Vai lá, não hesite. Clica no próximo vídeo.